Gênesis capítulo 22, versículo de número 1 diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Sim, aqui estou. Então Deus disse: Tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Sim, meu filho, aqui estou, respondeu Abraão. Isaque perguntou: A brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos, e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor proverá. Diga comigo: o Senhor proverá. Diga para quem está do seu lado aí: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas. Diga amém, eu recebo isso, porque você me obedeceu. Então Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Então nós vemos aqui uma história de fé, uma pessoa na qual nós precisamos nos inspirar. A gente conhece o Abraão como nosso pai na fé. Abraão é o pai da fé, é aquele na qual Deus escolheu para começar uma trajetória segundo a realidade do reino dos céus. A gente sabe que antes de Abraão houveram muitas outras pessoas que aprenderam e viveram com Deus. E o que eu entendo da história de Adão até chegar em Abraão é que o Senhor, Ele sempre provê para que a gente viva uma vida de fé. E é isso que o Senhor colocou no meu coração, falar sobre provisão para termos uma vida de fé. O Senhor, Ele tem provido na nossa vida. Diga para alguém aí: o Senhor proverá. Diga mais uma vez. Tem aí, fizeram a tela do culto?
Se puder projetar a tela, por gentileza, do tema da mensagem. Então, o Senhor, Ele proverá, irmãos. Essa é uma realidade que sempre existiu. Deus, Ele proveu desde o começo. Vocês lembram da história que quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu? O homem se escondeu de Deus, o homem perdeu a intimidade com Deus, se afastou do Senhor. Deus, da mesma forma, não negou a sua fidelidade, veio até o jardim, conversou com o homem, e sabe o que Deus fez? Deus proveu um cordeiro desde a consumação dos séculos. A Bíblia diz que o homem e a mulher, eles foram vestidos por Deus. Qual foi essa roupa que foi colocada sobre o homem e a mulher? Um cordeiro precisou ser imolado, um cordeiro ele precisou ser sacrificado, um animal santo precisou ali, um animal separado, sem mácula ali, sem pecado, sem erro, precisou ser imolado para cobrir a vergonha do homem e da mulher. E quem fez isso? Deus, irmãos, porque Deus provê. Deus, Ele não recompensa você segundo os seus pecados, porque se Deus recompensasse você segundo os seus pecados, você não viveria uma vida abundante no Senhor. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. É claro que nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando, mas imagina se você fosse recompensado por tudo aquilo que você falha, por tudo aquilo que você erra, por tudo aquilo que acontece no seu dia a dia, que muitas vezes acaba entristecendo o Espírito Santo de Deus. O Senhor nos chama para uma realidade de obediência, de ouvir a voz dEle. E isso aconteceu durante toda a história, até chegar em Abraão. Mas quando chega em Abraão, eu vejo algo diferente, porque eu vejo Deus escolhendo um homem, Deus escolhendo uma pessoa, para viver uma vida ali, que ninguém havia vivido antes, para viver, para formar uma descendência, para formar uma nova geração, e essa nova geração iria viver debaixo da provisão de Deus, totalmente debaixo da provisão de Deus. Então Abraão, quando ele é escolhido por Deus, a Bíblia diz que ele está ali com a sua família, em uma terra, e Deus fala a Abraão: você vai sair dessa terra, você vai sair do meio desses parentes, você vai sair dessa cultura, daquilo que você aprendeu até aqui, e eu tenho algo novo a liberar sobre você. Você vai para um lugar que eu ainda vou apontar para você, eu vou mostrar, eu vou te direcionar, a partir do momento que você der o primeiro passo. E essa história ela vai se repetindo na nossa vida também, porque as coisas de Deus, elas começam a acontecer na nossa vida, nós começamos a enxergar aquilo que Deus está fazendo, quando a gente dá aquele passo de fé, quando a gente dá aquele passo de entrega, quando a gente se entrega para Deus, quando a gente se lança para Deus e fala: agora é o Senhor que vai guiar, é o Senhor que vai fazer, eu não sei como que vai acontecer, mas se Deus falou para eu ir, vai acontecer. Então nós entendemos que a gente está caminhando para um lugar que nós, muitas das vezes, não entendemos o que vai acontecer, mas a gente acredita, a gente tem fé que isso é a vontade boa, é a vontade agradável, é a vontade perfeita. Então, irmãos, não se preocupe, não fique ansioso, não fique desesperado, até que você não enxergue o que vai acontecer. Deus, Ele tem coisas boas preparadas para os seus filhos. Deus tem algo bom para você. Deus tem uma terra boa para que você possa pisar os teus pés. Deus, Ele tem comida boa para a sua vida. Deus não dá coisas ruins aos seus filhos. E Abraão, ele sai ali de uma zona de conforto para viver uma vida de fé. E uma vida de fé não é fácil. Uma vida de fé é uma caminhada dolorosa. É uma caminhada que dói, mas é uma caminhada que vale a pena. E sabe como a gente consegue, irmãos, se sustentar durante essa caminhada? Como que a nossa fé é sustentada? Quando nós tomamos o mesmo posicionamento do nosso pai da fé, Abraão. A Bíblia diz que por onde ele passava, sabe o que ele fazia? Ele construía altares, ele edificava altares. Nós precisamos viver essa vida, queridos. Aonde Deus tem colocado você, ali precisa ser um altar de adoração para Ele. O seu trabalho precisa ser um local de adoração a Deus, precisa ser um altar erguido naquele lugar. Na sua casa, por mais que seja um ambiente difícil, talvez os parentes são difíceis, talvez só você é o único ali
que está vivendo uma vida de fé naquela casa, mas construa um altar naquele lugar, edifique um altar naquele lugar, queridos. Deus, Ele é o Deus que faz grandes coisas acontecer, é o Deus que muda, é o Deus que transforma, e através da sua vida, assim como foi na vida de Abraão, as coisas também vão começar a fluir na vida dos outros. A gente vê que Abraão, quando saiu ali da sua parentela, ele levou o sobrinho, e Ló foi uma pessoa que caminhou com Abraão e prosperou por causa de Abraão, prosperou pela vida de Abraão, prosperou pelo direcionamento que Abraão dava. Então, irmãos, não tem como a gente estar do lado de pessoas abençoadas, de pessoas que têm fé, e isso não alcançar a nossa vida. Não tem como a sua casa não ser alcançada se você estiver buscando a Deus. Não tem como lá no seu trabalho as coisas não começarem a acontecer, porque lá tem alguém que está buscando a Deus. Queridos, por causa de você, Deus abençoa os outros. Deus abençoa o seu trabalho, as bênçãos de Deus chegam lá. Pode ninguém acreditar, só você acredita. Deus, Ele faz. Assim foi com José, assim foi com tantos outros, com Daniel lá na Babilônia, José no Egito. Deus abençoando tudo que esses homens tocavam as mãos, porque eles criam no Senhor e eles eram obedientes a Deus. Então a nossa vida de fé, ela precisa ser regada em primeiro lugar pela obediência. Como a gente sabe se uma pessoa tem fé ou se ela não tem fé? Obediência. A palavra é obediência. Quando nós obedecemos, nós temos fé, nós somos cheios de fé, nós somos aqueles que Deus usa para mudar cenários, para mudar situações, para mudar a vida de outras pessoas, para transformar os lugares por onde nós passamos. Então eu vejo que os lugares que Abraão passavam eram lugares que eram transformados. Quando Abraão se separa de Ló, Abraão fala assim para o sobrinho dele: olha, faz o seguinte, escolhe para onde que você quer ir, que eu vou para o outro lado. Sabe o que Ló fez? Ele buscou as campinas do Jordão, porque lá já estava tudo pronto, lá já tinha grama, lá já dava fruto, lá já estava tudo preparado para que ele não pudesse, para que ele não precisasse trabalhar de novo, plantar de novo, não, já estava tudo prontinho. Abraão, queridos, deu a oportunidade para Ló escolher primeiro, sendo que tudo que eles conquistaram foi mérito do próprio pai Abraão. E o lugar que Abraão foi era um lugar seco, era um lugar onde não era bom para você plantar, era um lugar que não era fácil para você cultivar a terra, e Deus prosperou Abraão nesse lugar. Por onde ele passava, ele crescia. Então não é a geografia que vai fazer você ser abençoado, não é sobre o local, é sobre quem você é sobre o que você faz, é sobre quem você acredita. Então tudo parte de você. Então vivermos a provisão de Deus para termos essa vida de fé, é sermos em primeiro lugar obedientes. Fala para alguém aí: você precisa obedecer mais a Deus. Fala assim para ele: ó, em 2025, você vai ser o crente mais obediente a Deus da Lagoinha. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso, porque eu confirmo isso. Pela fé eu confirmo, você vai ser o crente mais obediente aqui da Lagoinha, o que vai mais obedecer a Deus, o que vai mais dar passos de fé. E isso só vai depender de você. Tá difícil? Tá se sentindo fraco? Construa altares, adore ao Senhor. Deus é aquele que continua renovando as forças. Deus é aquele que continua fazendo com que a alegria venha pela manhã. Irmãos, a gente está aqui nessa obra aqui todo dia, e eu vou falar para vocês, o nosso corpo chega uma hora que esgota as forças, a gente cansa. Hoje eu estava compartilhando com os irmãos ali de manhã, que é algo que não costuma acontecer comigo. Já aconteceu durante um período, quando eu fiz um curso de formação, porque foi muito intenso. E aconteceu hoje de novo, que foi eu ter dor aqui na lombar. Eu dei um jeito na coluna, mas isso não impediu eu de trabalhar, eu de servir. Acabou que eu até esqueci que eu estava com dor. Lembrei agora que eu fui falar com vocês. Aí começou a apontar aqui de novo. Mas irmãos, enquanto você está caminhando, enquanto você está trabalhando, enquanto você está vivendo uma vida de fé, as dores passam, o sofrimento passa.
E a alegria chega, o ânimo chega, o entusiasmo chega. Querido, você está vivendo pela fé, você está num culto fé, você tem que dar glória a Deus, aleluia, sapatear aí. Você tem que ser alguém do fogo. Nós precisamos ser aquele povo que acredita e que caminha debaixo da obediência, até que essa obediência possa nos custar alguma coisa. Porque a gente quer ser obediente a Deus quando não está custando nada, mas quando começa a custar, é aí que a gente começa a desobedecer a Deus. E olha, o Senhor, Ele nos põe à prova. Eu tenho uma notícia para você, que Deus, Ele põe à prova o seu povo. Sabe por que Deus põe à prova o seu povo? Porque a nossa caminhada de fé é uma caminhada de vitória. Eu vejo Cristo vencendo na cruz, eu vejo Cristo vencendo sobre o pecado, eu vendo a Bíblia dizendo que nós somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu, porque Cristo nos amou. E como a gente vai vencer se a gente não tiver uma luta para enfrentar? A descendência de Abraão, ali Isaac e Jacó lutou foi com Deus, irmão. E foi a noite todinha, não sei como é que foi isso que aconteceu, mas ele lutou com Deus. E o nome dele foi mudado para Israel. Deus falou, você lutou, prevaleceu, então você vai ser chamado de Israel daqui para frente. Você está entendendo que Deus muda as coisas quando a gente começa a lutar pelos nossos ideais, irmãos, pela fé. Quando começa a nos custar algo, quando começa a doer, é aí que a coisa começa a ficar boa, irmãos. É tudo diferente a nossa vida com Deus. Está doendo? Está custando alguma coisa? Pois é, eu tenho uma notícia para te dar. Deus está fazendo um mover muito grande. Deus está fazendo as coisas acontecer. Porque eu só vejo os milagres acontecer em meio a tempestades. Eu só vejo Jesus multiplicar pão quando o povo teve fome. Eu só vejo Jesus acalmar uma tempestade quando a tempestade veio. Para que milagre, para que sinais, se está tudo na paz, se está tudo confortável, se está tudo tranquilo, irmãos? Deus, Ele nos leva para fora da nossa zona de conforto. E viver fora da zona de conforto é uma vida com fé. É quando começa a custar. É quando o pouco que você tem, Deus começa a pedir. É quando o pouco que você faz, Deus começa a cobrar esse pouco e falar: meu filho, faz mais, levanta da cama, levanta do sofá, faz alguma coisa. Não é assim, gente? Deus começa a mover a gente e a decisão é totalmente nossa de levantar ou não. Deus falou para Abraão aqui, esse homem que saiu do lugar onde ele estava, da zona de conforto, da sua casa, já tinha vivido praticamente toda a sua vida, porque Deus chamou Abraão na velhice para ser um pai de nações, e ele vai em busca daquilo que ele não estava vendo, mas ele sabia lá no fundo pela fé que o que Deus estava preparando para ele era algo muito melhor do que aquilo que ele já viveu. Porque se não fosse assim, ele não tinha saído, irmãos. Agora Deus não falou para ele que seria fácil. Deus não falou: vai para um lugar que eu vou te mostrar, vou preparar o caminho para você, você não vai ter problema nenhum, você não vai precisar lutar, você não vai precisar resgatar o seu sobrinho lá quando ele errar. Deus, Ele não revela, queridos, tudo. Deus, Ele vai te mostrando no decorrer da sua caminhada e as coisas vão acontecendo. Então Abraão, passado algum tempo, foi como a gente começou a ler esse texto, passado algum tempo. Que tempo foi esse? O tempo que ele já conhecia Deus, o tempo que ele já tinha uma maturidade na fé, um tempo que ele sabia que Deus estava cuidando dele. Deus, Ele se revela para cada um de nós, irmãos, mas para que a gente venha ter certeza de que Ele existe. O que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6? Que pela fé, sem a fé, é impossível a gente agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é recompensador daqueles que buscam a Ele. Isso é o que o texto em Hebreus diz, que sem fé a gente não agrada a Deus e a gente precisa ter certeza que Ele existe. Ou seja, esse passado algum tempo foi o tempo suficiente para Abraão crer em Deus. Eu não sei quanto tempo você serve a Deus, eu não sei, irmãos, tem gente que serve a Deus há tanto tempo, mas ainda não conhece, ainda não tem certeza, ainda não tem convicção, duvida de tudo, anda uma vida inconstante, titubeando.
E Deus quer firmar os teus passos. Deus quer que você tenha raízes. Deus quer que você cresça. Deus quer te dar o crescimento, assim como fez na vida de Abraão. Deus deu crescimento para ele. Deus falou: você vai ser pai de nações, você vai multiplicar. E o que falou nesse texto aqui é que todos aqueles, seriam abençoados. Todas as famílias da terra seriam abençoadas pela história dele. Famílias estas, queridos, que são nascidas na fé. Famílias essas que também têm o Deus de Abraão como nosso Deus. Então, nós precisamos amadurecer e ter certeza de que Deus vai fazer. Se você não tiver certeza que Deus vai fazer na sua vida, você pode parar por aqui. Pode parar. Não faz mais nada. Porque não adianta. Sem fé Deus não vai trabalhar. Deus só vai trabalhar na sua vida mediante a sua fé. Se você tem uma vida de fé, se você acredita que Ele vai te recompensar, que Ele vai fazer, que Ele vai transformar, que Ele vai mudar, tem que acreditar. Esse é o passo inicial. Porque se a gente acredita, então realmente nós temos fé. E foi nesse tempo de fé. Às vezes a gente acha: sou cheio de fé, a fé move montanhas, você vive maravilhas. Mas é quando você estiver cheio de fé que Deus, Ele vai começar a aumentar o nível aí. Vai fazer você mudar de fase. E como a gente faz para mudar de fase, irmãos? Quem é do videogame aí? Você tem que vencer alguém. Você vai ter que vencer algo. Você vai ter que lutar ali para passar de fase, para vencer. E foi isso que Deus fez com Abraão. Deus o colocou à prova. Deus falou: Abraão, eu tenho algo que vai custar a você. Será que Deus já fez isso com você? De pedir algo para você que vai te custar? De pedir algo para você que vai ser um sacrifício? De pedir algo para você que vai exigir mais esforço da sua vida? Ou você está achando que as coisas vão acontecer pela fé, sem você se mover, sem você ouvir a voz de Deus, sem você dar os passos que precisam? Porque hoje a fé do mundo é essa: não, quando Deus fazer, eu vou lá e faço. Tem gente que está orando aí: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou construir a lagoinha todinha. Ô Senhor Jesus, e a misericórdia. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar uma casa para alguém. Aí começa a fazer planos, com aquilo que não tem. Você está entendendo que a gente quer se mover se a gente receber primeiro? E Deus está enviando cada um de nós para viver uma vida totalmente o contrário. É primeiro a gente entregar, é primeiro nos custar, é primeiro a gente oferecer para que Ele venha prover. Quer viver uma vida de provisão, irmãos? Então comece a dar os primeiros passos, comece a fazer. E esse fazer não vai ser moleza. Com Abraão não foi moleza. Olha o que aconteceu na história. Deus falou: você vai tomar o seu filho, o seu único filho. Olha, irmãos, Deus pedindo algo para ele, que era a única coisa que ele tinha. Aquilo que o Senhor deu para ele, que era um filho na velhice, o filho dos sonhos dele de Sara. Ele pedindo de volta. Mas só quem acredita em Deus, irmão, sabe que o Senhor é bom. Você acha que Abraão já não sabia que Deus não iria permitir que ele sacrificasse o filho? Você acha que ele já não sabia disso? Com certeza ele sabia, irmãos, porque ele conhecia o Deus que ele servia. É igual no militarismo. No militarismo a gente aprende que uma ordem absurda a gente não cumpre. Mas, queridos, aqueles que vivem pela fé, até ordens absurdas cumprem, porque sabe que Deus, Ele não se engana. Deus, Ele faz tudo certo. Deus tem propósito para todas as coisas. Viver uma vida de fé é viver de forma absurda, é viver de forma que o mundo não entende, é viver de uma forma que as pessoas realmente, elas não vão compreender. Não são coisas ordinárias que vivemos comuns, vivemos coisas extraordinárias, irmãos. Deus está enxergando além e Ele quer que você enxergue além também. Abraão, quando foi chamado, que Deus pediu o filho dele, sabe o que ele fez para a vida de fé? Ele se levantou. Diga para alguém: se levante em fé nessa noite. Se levanta, meu irmão, em nome de Jesus. Ele se levantou cedo. Ele acordou cedo, irmãos. Deus está falando com alguém aí para acordar cedo? Não, né?
acordou cedo. Está falando para algum jovem aí? Tá não, né? Acordou cedo. Ele preparou o seu jumento. Ele fez o quê? Preparou o seu jumento. Posso falar algo para vocês, irmãos? Abraão, nessa etapa da vida dele, ele já tinha levantado muito recurso. Abraão já tinha servos. Abraão já estava crescendo. Você acha que ele precisaria preparar um jumento, irmãos? Você que tem condição de ter alguém para cuidar do seu lar, você vai colocar a mão na massa em alguma coisa? Vai fazer o básico do básico, né? Mas se você tem condição, você vai pagar alguém para fazer. Se você trabalha o dia todo, vai ter alguém para cuidar da sua casa. Você acha que Abraão precisava disso? Não precisava. Mas aquilo que Deus pediu para ele fazer, era para ele fazer. Aquilo que Deus pede para você fazer, é somente você que pode fazer. Ninguém vai fazer por você. Ah, meu servo vai fazer. Ah, meu filho vai fazer. Ah, meu marido vai fazer por mim. Ah, não, o pastor vai fazer por mim. Ele está orando por mim. Meu líder está orando por mim. Não, irmãos, aquilo que Deus pede para você fazer, é para você fazer. Se Deus falou, se levante, é você que tem que levantar. Se Deus falou, vai para onde eu estou falando para você, é você que tem que ir. E é você que tem que preparar. Ele foi lá e preparou o jumento dele. Sabe o que ele fez depois? Ele cortou a própria lenha. Irmãos, o reino dos céus estão precisando de pessoas disponíveis para, além de sacrificar, serem aqueles que vão cortar a lenha, que vão trabalhar, que vão levar a lenha para o altar. Deus chamou Abraão, irmãos, para um sacrifício, e Abraão entendeu que o sacrifício, ele precisaria ser participante de tudo. Ele não poderia passar essa responsabilidade para ninguém. A trajetória era dele. Ele cortou a própria lenha. Ele subiu a montanha. Ele e o filho dele. Ele deixou os servos lá atrás. Fiquem aí, porque ele já havia enxergado de longe o local aonde Deus iria prover sobre a vida dele. Eu quero declarar essa palavra sobre você. Se você está se esforçando, se você está cortando a lenha para subir a montanha, para levar até o altar, Deus vai abrir a tua visão, para que você enxergue de longe o local da sua provisão. Enxergue de longe, tenha uma visão longa, de longo alcance, da sua provisão em Deus. Ele já havia enxergado o local, irmãos, antes de chegar lá. O filho dele perguntou: pai, o que vai acontecer? Olha a vida de fé desse homem. Pai, o que vai acontecer? O senhor está carregando a lenha, o senhor está com um machado na mão, o senhor está com um cutelo na mão, mas cadê o cordeiro? Filho, o cordeiro já está lá esperando. O cordeiro Deus proverá. Na visão dele de longo alcance, Deus proverá o cordeiro. Já aconteceu, irmãos. Aquilo que você fala em fé, aquilo que você acredita, é aquilo que vai acontecer na tua vida. Nós precisamos mudar o nosso pensamento, a nossa forma de enxergar o mundo, na nossa forma de enxergar a nossa vida, a forma de enxergar as pessoas, a forma de enxergar as coisas, porque aquilo que você enxerga pela fé é aquilo que vai acontecer. Aquilo que é lançado da sua boca é a palavra que vai se cumprir. A Bíblia diz, queridos, que a palavra, ela não volta vazia, mas antes ela se cumpre, ela prospera para aquilo que ela foi enviada. Quando você lança uma palavra, queridos, ali no céu já tem uma batalha. Já tem anjos e demônios batalhando. Os demônios querendo ali anular a tua palavra, querendo ser aquelas aves ali que vão levar a tua palavra embora, vão levar a semente embora. Mas da mesma forma nós temos anjos batalhando ao nosso favor, queridos. E aqueles que obedecem a Deus, e aqueles que perseveram em Deus, assim como Daniel, um homem de fé, que até ele não ter a resposta de Deus, ele continuou orando, ele continuou jejuando, ele continuou buscando, e o anjo do Senhor chegou até a vida dele e falou: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, Deus já havia recebido, mas aconteceu algo aí que estava impedindo da resposta chegar. Mas chegou, queridos, porque ele venceu no mundo espiritual. Deus não prometeu facilidade para ninguém. Deus prometeu realidades. Que Deus prometeu para a sua vida é que Ele vai fazer, é que Ele vai prover, é que Ele vai cuidar de você, é que Ele vai te transformar em uma nova criatura, é que Ele vai preparar você para um dia estar com Ele, morar no céu transformado, viver a plenitude de Deus.
Então Abraão enxergou aquilo que Isaac não enxergou. Isaac também era um jovem de fé. Não tem como um pai na fé não ter filhos na fé. Não tem como você, vivendo uma vida de fé, e aqueles que estão à sua volta não enxergarem isso em você. A tua luz não pode apagar, a luz da fé na tua vida não pode apagar. Talvez você ache que ninguém está dando bola, talvez você ache que estão todos contra. Mas enquanto a tua lamparina estiver acesa, enquanto você estiver vivendo uma vida de fé, você pode ter certeza que lá no fundo, muita gente está sendo inspirada pela sua vida. Deus está trabalhando no coração de muita gente por meio de você. Isaac, caminhando com o pai dele, ele acreditava no pai dele. Ele sabia que aquilo que o pai estava falando era uma verdade. Abraão não mentiu. Abraão falou: filho, o cordeiro Deus proverá. Mas eu vejo, depois de tudo isso, o filho deitando sobre o altar do holocausto, o filho sendo amarrado pelo pai, o filho vendo a lenha sendo colocada em volta do altar. E eu não vejo o filho falando nada, irmãos. Eu não vejo ele questionando o pai daquela atitude, o porquê que ele estava deitado ali. Não, irmãos. Ele cria na palavra que o pai dele havia falado, que Deus proveria o cordeiro. Irmãos, independentemente da situação que você se encontra, Deus proverá. Talvez está no 45 do segundo tempo, Deus proverá. O nosso Deus, Ele não precisa de tempo, Ele não precisa de uma virada de ano para te abençoar, Ele não precisa de nada disso. O nosso Deus, Ele tem a resposta, Ele tem o milagre, Ele tem a provisão na hora certa e no dia certo. E esse dia certo na sua vida pode ser o hoje, pode ser o agora, nesse culto fé, Deus liberando sobre você uma cura, Deus liberando sobre você uma resposta, Deus abençoando lá a sua família, Deus fazendo algo cair do céu aí sobre a tua história. Pode ser agora, pode ser hoje, porque o Senhor, Ele quer que a sua igreja testemunhe, Ele quer que a sua igreja fale daquilo que Ele fez. Nós só conhecemos essa palavra porque ela foi vivida na vida de alguém, porque Abraão fez isso e essa palavra chegou até nós. Irmãos, o Senhor, Ele está provando a nossa fé. Ele tem provado a sua fé, Ele tem provado a minha fé. Então quer viver essa provisão de Deus? Quer viver algo novo? Quer viver entregue ao Senhor, sem ficar fazendo continha? Quem aqui gosta de ficar fazendo continha, irmão? Final de mês, é continha para aqui, continha para ali. Ei, para de fazer continha. Deus tem uma vida de fé para você. Você precisa acreditar que o Senhor vai prover, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai te abençoar, que o Senhor vai fazer superabundar sobre a sua vida. Que o pouco com Deus é muito, queridos. O pouco com Deus é muito, é transbordante. O nosso Deus, Ele não precisa de muito para fazer o muito. O Senhor, Ele pede o pouco. O Senhor pediu para Abraão um filho. Para Abraão era o único que ele tinha, certo? Para Abraão era o único que ele tinha. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus pediu pouco para Abraão, sabe por quê? Porque Deus já havia declarado que ele seria um pai de nações, um pai de multidões. Deus pediu um filho já sabendo que ele teria milhares de filhos, que ele seria pai de uma geração futura grandiosa, que honraria o nome do Senhor. Deus, Ele já enxerga o teu futuro, Deus já enxerga o que está por detrás da tua entrega, daquilo que você está oferecendo a Ele, do teu sacrifício, daquilo que está custando a você. Então, Lagoinha, não retenha aquilo que é de Deus, entregue para Ele aquilo que Ele está pedindo para você, entregue de todo o seu coração, confie no Senhor, porque assim você verá e viverá a provisão de Deus. Você pode ficar de pé, irmãos, para a gente orar? Essa palavra que Deus transbordou no meu coração, e é isso que eu quero liberar sobre você. Aí tem gente que pergunta e fala: ô pastor, mas Abraão, ele não sacrificou Isaac. Ele não sacrificou Isaac, não é verdade, irmãos? Nessa terra, naturalmente falando, ele realmente não sacrificou Isaac, porque esse não era o plano de Deus. Deus jamais iria pedir isso para alguém. Quer dizer, pediu,
mas jamais ele permitiria que isso acontecesse. Mas Abraão, ele não sacrificou o seu filho aqui na terra, mas para Deus ele sacrificou. Para Deus ele entregou o filho. Deus é aquele que enxerga além das suas ações. Deus é aquele que enxerga o seu coração. Quando Abraão, ele pegou o seu cutelo e ele levantou para imolar o seu filho, naquele momento, queridos, em que ele foi imolar, no coração dele, ele fez isso. Pela fé, o sacrifício foi entregue. Pela fé, o sacrifício foi entregue. Aquilo que Deus pediu para Abraão fazer, ele fez. Deus não permitiu chegar ao ato, porque Deus tinha uma provisão por detrás daquela ação. Assim é na nossa vida. Talvez aquilo que nós oferecemos é muito pouco. Para a gente, pode estar custando muito, pode estar custando tudo. Mas quando a gente faz, o Senhor sempre tem uma porta maior aberta para a gente. O Senhor sempre tem uma porta maior para a gente, igreja. O que o Senhor tem feito aqui nessa igreja é sobrenatural. Nós temos vivido aqui portas abertas. A gente tem dado um passo de cada vez, e cada passo que a gente tem, Deus ele tem mostrado a provisão dele. Então não é sobre um ano, a gente vai acessar agora 2025, ano da provisão. Mas o que Deus está falando para nós, Lagoinha, é que Ele não precisa da cronologia do homem para ser aquele que provê, porque Deus, Ele sempre proveu na vida do seu povo. O Senhor, Ele sempre proveu, e assim Ele continuará fazendo até a vinda do Senhor, até nós irmos morar com Ele na glória. O Deus que nós servimos é o Deus da provisão, e é o Deus que sonda o teu coração, é o Deus que sonda a tua entrega. E nessa noite você tem a oportunidade de entregar tudo ao Senhor, entregar a sua confiança a Ele, entregar a sua fé a Ele, pedir perdão a Ele se em algum momento você não fez o que Ele pediu para você fazer, ou você parou, você recuou, você desistiu por medo. Mas o Senhor, Ele chama você nessa noite novamente para uma vida de fé, para uma vida de cortar a lenha, para uma vida de carregar essa lenha, para uma vida de entregar o teu sacrifício e Ele responder com fogo, e Ele liberar provisão sobre a sua vida. Abraão, quando ouve a voz de Deus, queridos, quando ele ouve a voz do Senhor falando: Abraão, não faça isso, porque eu já preparei aquilo que você enxergou pela fé. Já é uma realidade aquilo que você enxergou pela fé. Eu quero profetizar sobre a sua vida que já é uma realidade aquilo que você já enxergou pela fé. Já é uma provisão de Deus, já é uma resposta de Deus aquilo que nessa noite você enxerga pela fé. Deus já enxergou isso para você. É algo que que está ali, talvez preso, mas que vai ser solto, vai ser liberto e vai chegar nas tuas mãos, vai chegar na tua vida, vai alcançar a tua história, não importa onde esteja, vai de encontro a você. Quando vivemos um caminho de obediência, queridos, as coisas de Deus, elas chegam até nós. Nós vamos em direção a elas, mas elas vêm até nós. O milagre, ele bate na nossa porta. O milagre, ele bate na nossa casa. O milagre está diante dos nossos olhos da fé. Não enxergamos no natural, mas nos olhos da fé já enxergamos o milagre. Já enxergamos a água em meio ao deserto. Já enxergamos, queridos. Então comece a enxergar pela fé nessa noite. Aproveite esse tempo, aproveite esse culto, porque esse é o último culto fé do ano, e o Senhor, tenho certeza, falou ao seu coração algo que precisa ser mudado. O Senhor falou algo ao seu coração que precisa ser renovado, transformado. E a vida que o Senhor chama você é uma vida de fé. Então vamos louvar ao Senhor. E nesse momento eu quero que você ore e entregue tudo a Ele. Eu quero que você peça perdão se precisa pedir perdão. E eu quero que os seus olhos da fé sejam abertos para que quando você sair dessa igreja, para quando você sair dessa casa e ir em direção à sua, e amanhã trabalhar e viver a sua realidade de vida, o Senhor, Ele proverá em tudo sobre você, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Nós acessamos a sua provisão para uma vida de fé. Nós acessamos. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás
a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Essa é a vida que o Senhor nos chama. Essa é a vida que Jesus preparou para nós. E eu quero liberar essa palavra sobre você. Essa palavra que o Senhor declarou sobre a vida de Abraão. Eu não sei qual foi a oração que você fez, o que você falou com Deus, o que você entregou para Deus nesse momento. Mas eu quero dizer que se você entregou aquilo que é importante para o Senhor, aquilo que é valioso para o Senhor, aquilo que Ele está pedindo a você, o Senhor declarou para Abraão: por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas dos céus e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. O Senhor, Ele prometeu algo para Abraão, dizendo: olha, Abraão, porque você fez isso, você terá uma vida muito abençoada. Você viverá aquilo que você nunca viveu até aqui. Você já me conhecia, Abraão, porque senão você não tinha chegado até aqui, você não tinha feito o que eu te pedi para fazer. Mas porque você fez isso, a partir de hoje, você viverá algo ainda maior. Você viverá algo ainda mais extraordinário. E eu declaro sobre a sua vida que se você deseja viver essa realidade de fé, o Senhor acrescentará sobre você. As bênçãos do Senhor inundarão, transbordarão sobre a sua vida. Você vai romper em fé, você vai conquistar aquilo que o Senhor preparou para a sua vida, em nome de Jesus, amém. Eu declaro essa palavra sobre você. Coloque a mão no seu coração. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus pela fé. O que faz nós nos tornarmos filhos de Deus é a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa fé, ela foi iniciada por meio da vida ali de Abraão, aquele que deu início na história de fé, aquele que foi o primeiro ali nesse plano de Deus, de um povo escolhido por Ele, de ser guiado pela obediência. E pela fé nós somos filhos de Abraão. Pela fé nós somos filhos de Deus. E essa fé precisa ser em Cristo, precisa ser no Senhor. E se nós temos essa fé em Cristo, se nós cremos nele como nosso Senhor e nosso Salvador, se nós estamos com Ele, não tem como não sermos alcançados também por sua herança e por tudo aquilo que Deus preparou. Então quero convidar você a fazer uma oração. Feche os seus olhos, entregando o seu coração ao Senhor, entregando a sua vida para Cristo, se tornando a partir de hoje um filho na fé, um filho de Deus. Aquilo que você faz com o seu coração, aquilo que você confessa com a sua boca, crendo, tendo fé com o seu coração, o Senhor, Ele já recebeu no céu. O Senhor, Ele já ouviu e Ele já viu. Então ore comigo, falando assim: Senhor Jesus, nessa noite, neste culto, eu entrego o meu coração,
ao Senhor, crendo que o Senhor é o meu Salvador, crendo que Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu único Senhor. Se eu estive distante desta fé, arrependido eu volto, na certeza, tendo convicção de que o Senhor já me recebeu e de que o Senhor já me abençoou para uma nova vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Essa oração que nós acabamos de fazer agora, entregando o nosso coração a Jesus, ou reconciliando, voltando para casa, voltando até essa chama acesa da fé em nosso coração. Não sei se você já havia feito essa oração, se você já havia entregue a sua vida a Jesus, ou se você um dia fez isso, mas você se afastou por algum motivo, se distanciou. Quando eu disser 3, eu quero que você levante a sua mão lá em cima para Cristo. Eu quero que você faça a mesma coisa que Abraão fez quando ouviu a voz de Deus e ele foi em direção ao lugar que o Senhor iria mostrar para ele. Eu declaro que o Senhor, Ele começa a mostrar novas coisas para você a partir de hoje, se você fez essa oração pela primeira vez e de todo o seu coração. Então quando eu disser 3, se tiver alguém aqui entre nós, levante a sua mão em nome de Jesus. 1, 2, 3, se tiver alguém, levante a sua mão. A gente quer orar por você, a gente quer te abençoar. Tem alguém aqui em nosso meio? Se você fez essa oração de todo o seu coração, eu não sei o dia, nem a hora, nem o tempo, mas se essa mensagem chegou até você e hoje você decidiu por isso, nós como igreja te abençoamos. Nós como igreja profetizamos um novo tempo, um novo começo sobre a sua vida, e que você viva nesse lugar onde o Senhor vai mostrar para você, onde o Senhor vai multiplicar sobre a sua vida, e você possa acessar todos os dias a provisão de Deus. Em nome do Senhor Jesus oramos, amém. Vamos aplaudir a Jesus, Lagoinha. Glória a Deus, que o Senhor seja louvado aqui nesse lugar. Amém, amém, amém. Queridos, antes da gente ir embora aqui, eu quero só reforçar o que o irmão Wesley falou e fazer esse convite para você. Dia 31 de dezembro a gente tem o nosso culto da virada. Domingo agora tem culto, tá? Mas 31 de dezembro a gente vai ter o nosso culto da virada, e pela fé a gente crê que vai ser lá embaixo. Então o que eu quero convidar vocês a fazer, eu sei que já são 9h54, já está perto de 10 horas, mas eu vou dar a bênção aqui, vou despedir. E você que quiser descer por aquela escada ali, irmãos, e a gente poder fazer uma oração ali atrás naquele auditório. Os irmãos estão trabalhando ali agora, e eu quero levantar um clamor lá, eu quero orar, porque pela fé eu vejo aquele lugar ali pronto para a gente ter o culto, irmãos. Mas no natural, irmãos, a gente não consegue enxergar isso, mas pela fé eu enxergo. Então eu quero que a gente junto esteja ali orando agora nesse momento. Você que pode, tá? Você que não pode, já passou o tempo. Que Deus te abençoe, tá bom? Vai orando no seu carro, vai orando aí no Uber, indo para casa abençoando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe conceda graça. Que o Senhor sobre a sua vida eleve o seu rosto e te dê a paz. Amém? Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Vá em paz e que as bênçãos de Deus te acompanhem aí no decorrer da semana. Vou descer a escada ali, vou lá atrás.